Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre a possibilidade de uma troca. Um goleiro por um atacante com um clube do futebol brasileiro. E o jogador que estava de saída vai permanecer. Renato começa a trabalhar o time que tem dúvidas importantes para enfrentar fora de casa o Fluminense sexta-feira pelo Campeonato Brasileiro. É tudo isso em nome de KTO.com depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, já na arrancada do vídeo, deixa o teu like, te inscreve no canal se ainda não é inscrito, like, se inscreva, isso é muito importante, também ative as notificações e a tua opinião é fundamental aqui nos comentários sobre todos os temas. Primeiro ponto que eu quero abordar com vocês diz respeito ao time do Grêmio. O Tricolor tem um confronto bem importante contra o Fluminense na sexta-feira, no Rio de Janeiro. A vitória contra o Atlético Goianiense foi fundamental para o Grêmio abrir uma diferença em relação ao Z4, mas o Corinthians venceu o Cuiabá, placar magro, 1-0, e deixa o Grêmio ainda ali naquela briga. É claro que o Grêmio olha para a sua pontuação, a sua necessidade. Não dá para ficar olhando os adversários, secando os outros clubes e não fazer a sua parte. O Grêmio ainda precisa de alguns pontos. 4 pela projeção atual, mas a gente sabe que na reta final essa projeção aumenta porque muitos clubes não têm mais o que fazer no campeonato e acabam perdendo para esses clubes desesperados da parte de baixo da tabela. Então o Grêmio não pode contar com 42 para obter a tranquilidade. 43, 44 eu diria, e essa é exatamente a matemática que é feita dentro do clube. Por isso, um ponto contra o Fluminense é fundamental. O Grêmio não pode perder para os cariocas, até porque na rodada seguinte terá o Palmeiras em São Paulo, e a gente sabe o Palmeiras vem jogando bem, tá brigando pelo título do campeonato com o Botafogo, então a chance do Grêmio pontuar em São Paulo, infelizmente, é muito pequena. Depois o Grêmio voltará a jogar dentro de casa e aí também não pode negociar algo que não seja a vitória. Dentro dessa briga seria bem interessante que o Grêmio nas últimas 2 rodadas ficasse livre, porque aí serão confrontos diretos. Contra o Vitória fora e na última rodada contra o Corinthians na Arena. Contra o Fluminense, algumas dúvidas e o Renato começa a trabalhar ainda sem indicativos, mas eu já vou antecipar para vocês quais são essas disputas. Primeiro, na abertura do meio-campo, o companheiro do Vilhaçante. Por se tratar de um jogo fora de casa, volta o Dodi ou permanece o PP? Eu quero lembrar aqui que contra o Botafogo, fora de casa, jogou o PP e o Edenilson, é verdade, né, junto com o Vilhaçante, e ali o Grêmio teve um equilíbrio maior. No Grenal, o Grêmio com o Dodi, o Grêmio não teve a posse de bola e sofreu muito. Vamos ver qual será a escolha do Renato. O Cristaldo, ele volta para o time ou o Monsalve será mantido? O Monsalve fez uma atuação razoável no jogo contra o Atlético Goianiense, nada demais. Mas é importante também, né, que o Grêmio está um pouquinho desorganizado, um pouquinho distante, e isso acaba atrapalhando principalmente o papel do meia que tem essa característica. Pelo lado direito, mais uma vez, por se tratar de um jogo fora de casa, joga com o Aravena ou entra um jogador mais defensivo, por exemplo, o Edenilson. Vamos ver aí essas situações que tem também o Kahneman, que está se recuperando, dificilmente volta ao time titular, até pelo longo período sem treinar, mas pode ser que seja uma novidade no banco de reservas. O jogador que estava de saída e não vai sair mais é o Cássio, goleiro do Sub-20, que foi dispensado certa vez pelo Inter pela altura e pelo Grêmio estava acontecendo o mesmo, pelo que se diz nos bastidores, pelo motivo igual. Mas a Rádio Imortal trouxe que ele permanece, inclusive será aproveitado naturalmente nos próximos jogos do Sub-20. Mudou tudo, até o empresário deles, os representantes, haviam sido avisados da saída, mas isso não vai acontecer mais. O Cássio, que é um goleiro muito elogiado por toda a qualidade que tem, mas essa questão da altura estaria pesando para a saída dele, que, repito, não acontecerá mais, pelo menos não neste momento. Bom, para a gente avançar, quero falar sobre a possível troca de um goleiro por um atacante com um clube brasileiro, mas antes o recado da KTO, lugar certo para se divertir apostando nas probabilidades, nos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo. KTO.com, que também tem outros esportes. E lembrando, é para se divertir, com dinheiro que não vai te fazer falta, sabendo que tu pode ganhar olhando os jogos, mas que tu também pode perder.
KTO.com para maiores de 18 anos, 20% de bônus de free bet no teu primeiro depósito utilizando o cupom Soares. Não perde tempo, KTO.com. Gente, seguinte, o Santos, que está voltando da B para a elite do futebol brasileiro, está de olho em Adriel. É importante dizer que, pelo menos pela informação que tenho, não há uma negociação em andamento ainda, mas há um desejo, há um interesse. Está de olho nessa situação porque o Santos analisa a possibilidade de contratar um goleiro e o Adriel seria uma opção do clube paulista. Lembrando que o Adriel está no Bahia, emprestado até dezembro, e o clube baiano já avisou o Grêmio que não vai exercer a compra. Tem um valor lá pré-estipulado no contrato, mas o Bahia não fará, até porque o Adriel hoje é reserva por lá. Bom, o Grêmio também já definiu que não vai aproveitar o Adriel, pelo menos essa é a posição momentânea da diretoria. A gente sabe que caso o Renato não permaneça, chegue um outro treinador, isso pode mudar. Chega um técnico dizendo, olha, eu quero o Adriel. Bom, aí é uma outra situação. Mas o Santos está dando uma olhada no Adriel como uma das opções para 2025. E aí poderia, claro, surgir a troca com o Soteldo. Não sei se no mano a mano, acho difícil, até porque o Adriel se desvalorizou muito, mas o Grêmio já definiu que não vai pagar os 5 milhões de dólares por 50% do Soteldo. Então poderia incluir o Adriel para baixar significativamente esse valor e aí daria uma diferença muito menor. Hoje, pelo que se diz, é difícil que o Soteldo fique no Grêmio, mas essa é uma situação aí de possível troca que a gente não pode desconsiderar. Gostaria dessa troca ou gostaria que o Adriel permanecesse, os dois? O que tu pensa sobre o Soteldo também? Deixa a tua opinião sobre tudo isso aqui nos comentários, assim como teu like no vídeo, que é muito importante. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. KTO.com, um grande abraço e até o próximo conteúdo.